Amém? Como tem muitas versões diferentes, vamos ler todo mundo junto aqui no telão. Amém? Vamos lá. 1, 2. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Mesmo sentados, vamos curvar nossas cabeças e fazer uma oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus da Tua igreja. Nós somos o Teu povo, Pai, e viemos à Tua presença. Trouxemos o nosso louvor, trouxemos a nossa adoração, trouxemos a Ti, Senhor, o nosso coração e também ouvidos atentos. Pedimos, ó Deus, que Tu agora, por Tua misericórdia, fale com cada um de nós. Fale, ó Deus, e remove as dúvidas dos nossos corações. Remove os medos, remove, Senhor, a maldade de nós. Remove de nós o medo do fracasso, Deus, o medo de tentar. E nos permite, Senhor, essa noite, sair também da caverna. Porque o Senhor tem muitas coisas pra gente. Fala o nosso coração, ó Deus. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse é um salmo bem batido em toda a igreja. Eu acho que é o primeiro salmo que a gente aprende a decorar. Inclusive, ano passado o pastor Fernando fez uma lista de salmos para a gente decorar. E esse salmo estava entre eles. E eu lembro que quando eu estava decorando, quando eu parei nele, Deus ministrou muito ao meu coração. Quando eu comecei a estudar esse salmo, me aprofundar nele, Deus falou muito comigo. E eu sinceramente espero que Deus possa, que eu consiga transmitir para os irmãos um pouco do que Deus falou comigo nesses dias. Eu sempre na minha vida, eu fui um cara muito observador. E assim, você às vezes se observando demais, você acaba entrando em parafuso. A gente vê no Salmo 73, o irmão que começou a olhar demais para as coisas ao redor dele, acabou ficando meio maluco, até que entrou na casa de Deus e teve uma revelação da vida como ela é de verdade. Então, nas nossas observações, uma das coisas que a gente sempre observa, a gente olha para a nossa vida e fala: puxa Deus, mas nada dá certo. Eu oro, eu jejuo, eu faço, eu aconteço, eu participo de teatro, participo de louvor, participo disso e daquilo, e parece que nada acontece para mim. Aí você olha de lado, aí você vê o irmão que não faz nada disso que você está fazendo, e parece que a vida dele vai às mil maravilhas. Isso é a vida, isso são coisas da vida, isso acontece. Mas o que Deus revelou para mim é que nem aquele que está recebendo tudo vai receber tudo o tempo todo, e nem você que às vezes parece que não está recebendo nada vai ficar sem receber nada o tempo todo. Porque a nossa vida ela é feita de ciclos, a nossa vida ela é feita de momentos. A nossa vida aqui na Terra ela é assim, ela é mutável. E claro que muito depende das nossas atitudes, das nossas decisões, do caminho que a gente escolhe seguir. Se você decide acordar cedo para ir trabalhar, você vai ter seu emprego garantido ali, no final do mês você vai receber seu salário. Agora, se você falar: não vou acordar cedo, vou chegar atrasado todo dia, no fim do mês você vai receber uma carta de demissão. Então é assim, tudo na nossa vida são escolhas. Só que tem momentos em que, mesmo a gente fazendo as escolhas relativamente certas, parece que as coisas dão erradas. E foi nesse ponto que eu me peguei questionando Deus. Foi nesse ponto que eu parei e pensei: Senhor, mas por quê? Se eu estou fazendo o certo, por que o resultado não é o que eu espero? E Deus falou comigo. E eu espero que Ele fale com vocês também, se tiver alguém nessa situação. A palavra do Senhor diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar, e em águas tranquilas me guia em paz. A águas tranquilas Ele me guia em paz. Irmãos, eu entendi que isso é o fim, é a finalidade de Deus, é para onde Ele quer nos levar, é o objetivo final, descanso. A gente sabe, Paulo fala isso, os profetas falam isso, o nosso descanso não é aqui nessa terra.
Então o objetivo final de Deus é nos levar a um descanso que não é aqui. Cremos em Deus, aceitamos a Jesus, porque nós entendemos que esse mundo não é o nosso lugar. Esse mundo não é a nossa casa. A nossa casa é com Cristo. Amém? Então, tranquilo. O objetivo de Deus é nos levar ao descanso. Os irmãos me acompanham. Só que o salmo continua. Ele restaura o meu vigor e conduz-me nos caminhos de justiça por amor do seu nome. Um dos caminhos de Deus, então, é um caminho de justiça. Uma das formas dele te levar para essas águas tranquilas é um caminho de justiça. É um caminho, talvez assim, por dizer, mais ameno. É onde as coisas acontecem com mais facilidade. É aquele momento na sua vida em que você ora até para não chover, para você poder chegar na igreja e não chove. Então, é aquele momento, esse Deus te guiando por esse caminho de justiça, por essas veredas de paz. É aquele momento na sua vida onde tudo parece bem, onde tudo que você planta, você colhe, parece que de imediato, onde tudo dá certo. Só que existem momentos também, como o versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quem já ouviu o pastor Fernando falar sobre esse salmo, ele fala que a vara e o cajado de Deus servem para uma coisa: para bater. Quando a ovelha está caminhando por um caminho errado, o cajado de Deus entra em ação. E isso também é graça de Deus. A gente precisa entender que isso também é graça de Deus. Isso também é o amor de Deus nos nossos corações. Esse andar pelo vale da sombra da morte é aquele momento onde parece que nada dá certo na sua vida. É o momento onde eu falei que eu me encontrava. Tive uma experiência de um emprego certa vez. A gente tinha que fazer um teste. Tinha uns testes tanto escritos como um teste físico. E estava eu e mais 2 irmãos dessa igreja. Um deles os irmãos conhecem, era o Alado. E nós estávamos para fizemos o teste escrito, todo mundo passou tranquilo. E depois nós fomos fazer o teste físico. O teste físico, irmãos, aquele teste ele é surreal. A gente tinha que pegar, era para brigadista, a gente tinha que pegar umas bomba d'água, umas bombas postal. Ela era de 20 litros. Você colocava nas suas costas. E tinha que correr 1,5 km. Você não tinha que andar 1,5 km. Você tinha que correr 1,5 km. Com 20 quilos nas costas. Amém? E nós fizemos esse teste. Eu lembro que pro Alado ele sair do lugar foi difícil. Ele estava quase se arrastando. Eu consegui correr, não consegui correr 1,5 km. Mas eu corri bastante com aquilo. A gente aprendeu nessa corrida que quando a gente se sacudia, a água ia caindo. Então, você via todo mundo correndo assim, porque a água ia caindo e ia ficando mais leve. E facilitava bastante a corrida. Amém. Fizemos o teste escrito, fizemos o teste prático, o teste físico, e depois fomos esperar o resultado. Tinha natação também, fizemos natação, o Alado também, nem sabia nadar. O pastor Fernando que acabou ensinando ele. A gente foi pro colo. É alguém que essa foi uma experiência muito marcante na minha vida. E depois que a gente fez tudo, a gente estava orando, a gente ia todo dia para a igreja orar e confiando em Deus. E no final, para sair a aprovação, eu não tinha sido aprovado. E o Alaba tinha. Para mim aquilo foi muito engraçado. Mas eu confesso que eu fiquei muito mal. Eu fui orar, eu fui questionar Deus, poxa, assim, eu fiz tudo certo. Eu fiz o teste certo, fui um dos melhores dos testes que teve lá, tanto escrito como físico. Fiquei à frente, muito à frente dele, do Alaba. Mas o resultado não foi o que eu esperava, eu não entendi, eu fui questionar a Deus, eu passei um tempo realmente com minha cabeça não sei aonde. E depois acabou que aconteceu que deu uma reviravolta lá dentro, eu fui chamado, trabalhei lá. E quando eu cheguei todo mundo me viu, rapaz, a gente não sabe o que aconteceu. Todo mundo acreditava que você ia ser chamado na primeira leve e você não foi. Rapaz, Deus tem dessas coisas, né? Então isso para mim foi um momento de vale de sombra da morte. Foi um momento onde eu não entendi o que estava acontecendo. Eu estava fazendo tudo certo, mas não estava acontecendo aquilo que eu queria. Mas Deus me ensinou. Deus me ensinou. Às vezes, irmãos, não depende daquilo que a gente faz. Às vezes o Senhor quer ensinar alguma coisa para a gente. Ele quer nos mostrar que existe algo a mais por trás daquilo. Ele quer nos abrir uma porta diferente.
Talvez se eu tivesse entrado lá, eu não teria conseguido o outro emprego que eu consegui, que é onde eu estou até hoje, e que realmente é muito bom, muito melhor do que aquele que eu tive. Mas aquele foi uma porta, e essa experiência principalmente. Porque a pessoa que tinha indicado a gente para ficar lá dentro, depois que viu que tudo aconteceu, ele falou assim: olha, é uma questão de honra para mim agora, arrumar um emprego bom para você. Eu falei: poxa, então glória a Deus, Deus sabe o que faz. Então, às vezes a gente olha para certas situações, para a vida de algumas pessoas, que parece que tudo acontece bem, e olha para a tua vida e parece que tudo está acontecendo errado, e você pensa, já começa a pensar que Deus não te ama, que Deus faz acepção de pessoas, que o Senhor não está com você, que o seu pensamento, que Deus está distante de você. Mas, irmãos, pelo que a palavra me diz, e eu posso acreditar nisso, mesmo no vale de sombra da morte, Deus está contigo. Mesmo que você esteja dando tudo errado para você, Deus não te abandona. Ele fala no capítulo 10 de Hebreus que de forma alguma Ele vai te deixar, de maneira nenhuma Ele vai te abandonar. Irmãos, esse é o nosso Deus. Às vezes Ele quer que a gente ande por um caminho onde tudo que a gente planta nasça de imediato, porque Deus é amor, Ele quer realmente nos abençoar, e Ele pode fazer isso. Porém, às vezes Ele quer nos ensinar coisas diferentes. Ele quer que a gente desapegue um pouco dessa vida como ela é e olhe para Ele com um olhar dependente. Muitas vezes a gente esquece que nossa dependência está em Deus. E esse é um dos perigos das coisas começarem a dar muito certo na nossa vida. A gente começa a pensar que nós damos conta, que é pela nossa força mesmo que a gente consegue. Mas, irmãos, Deus, Ele está no controle. E a gente aceitar, ouvir a voz de Deus e aceitar de fato que aquilo que acontece por vontade de Deus nas nossas vidas tem um propósito, isso é bom, porque a gente começa a se aproximar de Deus não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é de verdade. Esse foi um momento na minha vida em que eu dobrei os meus joelhos porque eu não tinha mais nada para fazer. Então eu dobrei os meus joelhos e pude conhecer mais a Deus, eu pude buscar mais a Deus, e Deus falou comigo, Deus ministrou meu coração. A Liane acabou de contar um testemunho aqui. Eu acredito que ela por muitas vezes também deve ter questionado, porque foi uma luta muito grande. Mesmo que ela alcançou promoção e promoção, mas ela teve suas lutas, mas permaneceu fiel. Às vezes, na nossa vida, não entender aquilo que Deus está fazendo não quer dizer que não seja Deus. A gente tem vivido uma geração, e isso eu digo no geral, uma geração, eu posso dizer, não sei se a palavra vai ser muito forte, mas de filhos mimados de Deus. A gente aprende a andar de campanha em campanha, pedindo e pedindo, e parece que se Deus não faz, Deus é ruim. Se Deus não nos dá, Deus não nos ama. E isso, irmãos, realmente é muito difícil. A gente glorifica a Deus porque no púlpito dessa igreja a gente tem um pastor que nos ensina que Deus é Deus. Que Deus, Ele é Pai. Ele não está aqui para ser nosso servo, para nos fazer cumprir todos os nossos desejos, mas que o nosso relacionamento com Deus nos leva a conquistar grandes coisas sim. E nesse salmo aqui, Davi, quando ele escreveu esse salmo, Davi, todos sabem, Davi era um pastor de ovelhas, e a observação dele no seu dia a dia fez ele compor esse salmo, fez ele entender isso. E uma parte que ele coloca aqui, a partir do versículo 5: Tu preparas um banquete para mim, a presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, tudo isso é o caminho de Deus para as nossas vidas. Tudo isso é o que Deus tem para cada um de nós que aceita. Deus te guia ou por um vale de sombra de morte, ou por um caminho de águas verdejantes, por um caminho tranquilo de justiça e paz. Mas em todo o tempo a gente tem que saber que o objetivo de Deus é nos levar a águas tranquilas, e que Ele tem poder para ungir a nossa cabeça, e mesmo no meio do deserto, preparar uma mesa para a gente, uma mesa com alimentos que vão nos fortalecer, uma mesa que vai transbordar o nosso cálice, ou seja, uma mesa farta. Ele vai nos trazer riquezas, Ele vai nos trazer glória. Mas quando o nosso coração não estiver nessas coisas, quando o nosso coração estiver verdadeiramente em Deus, independente do trato que Ele resolva nos dar, porque o Senhor é soberano, às vezes guiando você por um caminho ou por outro, por um momento ou outro na sua vida, quando a gente aceita que o Senhor é soberano,
quando a gente aceita que o trato de Deus para as nossas vidas é o melhor, a gente recebe grandes coisas de Deus. Muito mais do que coisas materiais que a gente usa e passa. Mas bênçãos que vão permanecer para as nossas vidas, experiências que vão nos transformar em pessoas melhores. Mas, irmãos, tudo isso só é possível. Todas as bênçãos desse salmo, Deus te guiar, Deus ser o seu pastor, Deus trazer você para águas tranquilas, só é possível por uma coisa. Porque Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Lá o Senhor diz no Salmo, no capítulo 3, verso 16 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o caminho de Deus para as nossas vidas, toda a bênção que o Senhor tem para te dar, todas as experiências que às vezes você goste ou não, tudo isso que Deus tem para fazer em você, para te transformar numa pessoa melhor, passa pelo Calvário, passa pelo derramado sangue de Jesus de Nazaré. É pelo sangue de Jesus Cristo que nós nos reunimos aqui hoje. É pelo sangue de Jesus que nós temos coisas boas para contar, de experiências que são boas e que às vezes experiências que não são tão boas. Às vezes perder um parente, claro que não é uma coisa que você vai gostar, mas saber que esse teu parente está num lugar muito melhor, que um dia você vai encontrar com ele, isso é bênção, irmãos. Isso é o importante no Evangelho. O caminho que a gente segue aqui, muitas vezes pode sim ser de espinhos, pode ser um caminho onde você vai encontrar dificuldades, às vezes você pode não conseguir passar por elas. Mas você tem certeza de uma coisa: por causa do sangue de Jesus Cristo, Deus vai te levar para a paz dos verdejantes. O Senhor vai te levar para águas de descanso. Às vezes a gente não está acostumado muito a ouvir isso, porque é complicado, a nossa vida é uma luta todos os dias e a gente é muito imediatalista. Muito obrigado, isso mesmo que vocês falaram. E a gente quer muito, a gente quer, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu vou. E às vezes a gente para de pensar, a gente esquece de parar para ouvir Deus um pouco. Muitas vezes até as nossas orações é um constante falar, quando Deus espera que a gente também o ouça, porque isso é relacionamento com Deus. Deus nos chamou para isso, não simplesmente para conhecer sobre Ele, mas para conhecer Ele. E para conhecer a Deus, a gente precisa entender que o trato dele nas nossas vidas muitas vezes é um sinal de alerta. Às vezes quando você está caminhando, a gente ouviu isso no Comé pelos 2 anos, às vezes você está caminhando e Deus te para e você tenta ir e não consegue. Deus, por quê? É Deus te fazendo voltar um pouco, porque tem um buraco à frente. E você só vai conseguir passar por esse buraco se você tomar um impulso, correndo e pular. Às vezes é isso que Deus está fazendo na sua vida hoje. Às vezes é isso que essa situação na sua vida está te levando a entender, e você parece que não ouviu, ainda não parou para perceber isso. Talvez Deus esteja te falando: filho, espera. Eu tenho algo para fazer com você aqui hoje. Eu tenho algo para te mostrar antes que você conquiste isso, antes que você dê o próximo passo. Ou talvez você esteja vivendo nessa fase em que tudo que você planta, você colhe de imediato. Isso é realmente uma maravilha. Mas, irmãos, em todo caso, lembra que tudo nessa vida é passageiro. Que aqui não é o nosso objetivo. Que o que Deus tem para a gente é algo maior. Algo que o olho não viu. Algo que o ouvido não ouviu. Algo que não chegou ao pensamento humano. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu queria que vocês colocassem de pé neste momento. O último versículo desse salmo diz assim: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Depois de tudo que a gente passa aqui nessa terra, depois de todas as experiências que a gente tem, habitar na casa do Senhor por dias sem fim, habitar para sempre na casa do Senhor. Isso é o que Deus